Havendo número legal e invocando a Deus pela grandeza da pátria e a paz entre os homens, dou por aberta a sessão. Convido o vereador Dr. Eduardo Moura para proceder à leitura da ata da sessão anterior. Ata da 97ª sessão ordinária, em 13 de novembro de 2012. Presidência dos senhores vereadores Leonel Brizola Neto, primeiro vice-presidente, Paulo Messina, segundo suplente, Ivanir de Melo e Edson da Creatinina, ambos a convite. Às 14 horas, com a presença dos senhores vereadores Paulo Messina, Adilson Pires, Alexandre Cerruti, João Cabral, Eliomar Coelho, Ivanir de Melo, Dr. Edson da Creatinina, Tio Carlos, 8, assume a presidência o senhor vereador Ivanir de Melo e ocupa o lugar de secretário o senhor vereador Dr. Edson da Creatinina, ambos a convite. Encerra-se a sessão às 16 horas e 16 minutos. Lida e aprovada a ata, passa-se ao grande expediente. O primeiro orador inscrito é o nobre vereador Dr. Edson da Creatinina. Que dispõe de 10 minutos. Prezado senhor presidente Ivanir de Melo, demais vereadores presentes, assessores e assessoras, imprensa, telespectadores da TV Câmara e público nas galerias. Nessa última semana, celebramos o Dia Mundial do Diabetes. A data deveria servir de alerta para o avanço da doença, mas, infelizmente, o que vemos é exatamente o contrário. Segundo o balanço do Ministério da Saúde, divulgado na terça-feira passada, o diabetes foi responsável por mais de 470 mil mortes no Brasil, entre 2000 e 2010. O número saltou de 35,2 mil pessoas para quase 55 mil pessoas entre esses 10 anos. No mesmo período, a taxa de mortalidade subiu de 20,8 para 28,7 óbitos por cada 100 mil habitantes. Segundo a reportagem do Jornal Extra, o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, afirmou que o índice já preocupa, pois a doença crônica mata 4 vezes mais do que a AIDS no país e ainda supera o número de vítimas fatais de trânsito. Em 2010, o país registrou cerca de 12 mil óbitos em decorrência do vírus do HIV e mais de 42 mil mortes em acidentes de trânsito. No mesmo período, 54,8 mil pessoas morreram de diabetes. Segundo Padilha, a diferença seria ainda maior se fossem consideradas as doenças em que o diabetes age como fator de risco, como câncer e doenças cardiovasculares. Em 2010, o diabetes foi associado a outras 68,5 mil mortes indiretas, totalizando 123 mil óbitos. Isto posto, eu pergunto, ainda o que se comemorar, senhoras e senhores? Garanto que não. Eles estão sofrendo para obter a insulina especial Nova Rapid, que deveria ser fornecida pelo Estado e pela Prefeitura. São milhares de pessoas que têm ameaçado o direito à vida. As autoridades, como sempre, culpam a burocracia pelo atraso do fornecimento. Nessa queda de braço, quem perde é o cidadão, que precisa recorrer à justiça para garantir seus direitos. Entre outros lugares, essa falta de respeito daria cadeia para alguém. No entanto, sabemos que as justificativas apresentadas se encerrarão em si. O mais revoltante é saber que em outras áreas dos governos, como as responsáveis pelas obras para a Copa e Olimpíadas, as coisas caminham bem mais rapidamente, com menos influência dos trâmites burocráticos. Obrigado. Faltam medicamentos para os doentes, acessibilidade para deficientes, escolas de qualidade para professores e estudantes,
hospitais decentes para pacientes e profissionais. Enfim, a lista é extensa, porém o que faz mais falta é o compromisso com o bem-estar da população. Nós vimos batendo nessa tecla nas últimas 2 semanas, em função da falta de medicamentos para os pacientes transplantados, e até o próprio doutor Eduardo Moura, que está aqui na minha frente, tem se associado a essas nossas críticas e tem se disposto a fazer algum tipo de mediação com os órgãos do governo, e em função das nossas denúncias, uma série de e-mails e mensagens no Facebook eu tenho recebido. Não só aqui no Rio de Janeiro, não é aqui só no Rio de Janeiro. Falta medicamentos para transplantados em Belo Horizonte, em São Paulo, em Juiz de Fora, em várias cidades do Brasil. A falta de insulina e de hipoglicemiantes, de antihipertensivos, leva esses pacientes a verdadeiro desespero e mau tratamento de suas doenças que cronificam. Eu, como nefrologista, posso dizer que uma das causas mais comuns da doença renal crônica é justamente o diabetes. E por que o rim é lesado? Por falta de medicação adequada e falta de tratamento. Eu, mais uma vez, peço aos vereadores que aqui ficarem o ano que vem, que façam esse contato com a Comissão de Saúde e que se associe à busca da hipertensão e do diabetes, a busca da doença renal nas 65 clínicas de família que estão espalhadas no Rio de Janeiro, nos hospitais em que, infelizmente, estão mal tratados, os doentes são maltratados nesses hospitais. E essa semana mesmo, ontem mesmo, eu recebi a notícia de mais uma criança que morreu no Hospital Lourenço Jorge, após um traumatismo craniano por falta de neurocirurgião. E a outra notícia que todos viram nos jornais foi aquele caso trágico do rapaz que tinha acabado de se casar e que sofreu uma queda, botou um copo de vidro dentro do seu bolso e foi correr atrás dos seus parentes, brincando ao final da festa na Ilha do Governador, e teve uma lesão na veia femoral, que é uma das maiores veias do corpo humano. Esse rapaz foi levado a uma UPA que não tinha recursos. De lá ele foi para o Hospital Paulino Werneck, que infelizmente também não tinha recursos. O hospital morreu de hemorragia. Dizem que foi da entrada, e outros, eu vi a família falando que ele chegou vivo. Não estou aqui para discutir, e sim para reforçar a necessidade dos hospitais de emergência terem neurocirurgiões, terem cirurgiões vasculares, terem médicos suficientes, bem pagos e recursos para que essa população não sofra como vem sofrendo nos últimos anos. Obrigado. O próximo orador inscrito é o nobre vereador doutor Eduardo Moura, que dispõe de 10 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, funcionários da casa, assessores, técnicos, telespectadores da TV Câmara, hoje eu quero chamar a atenção para algumas matérias publicadas em alguns jornais nesta quarta-feira, matérias estas que falam sobre os prejuízos causados pelo calendário de feriados nacionais e regionais, como este que foi encerrado ontem. Foram 6 dias de paralisação, 6 dias de prejuízo para os cofres públicos, e se bem empregado, esse dinheiro nos cofres públicos daria para que nós tivéssemos um atendimento na área da saúde, da educação, segurança e, inclusive, uma administração melhor. No Brasil, temos excesso de feriados e isso deveria ser revisto. Ou que se fizesse o mais rapidamente possível a votação de uma lei que está no Senado para que esses feriados fossem na segunda-feira. E isso já se encontra na pauta do Senado, mas não dá para entender por que isso ainda não foi votado. Algo que tem uma importância tão grande
e que não tem justificativa nós pensarmos, por exemplo, que o feriado vai fazer com que o turismo seja beneficiado. Essa relação custo-benefício entre o turismo e os dias parados tem uma perda enorme quando um feriado como esse que nós tivemos agora aconteça, como vem acontecendo com a frequência muito grande. Como eu dizia, no Brasil temos excesso de feriados e isso deveria ser revisto. Talvez extinguir alguns ou, quem sabe, remanejá-los para o final de semana. Na maioria das vezes, os feriados perdem até mesmo razão ou motivo real para os quais foram criados e vira, na verdade, o momento de viajar ou simplesmente nada fazer. Para-se todo um país, todo um sistema e toda uma produção. Para se ter uma ideia, senhor presidente, somente neste ano de 2012, os feriados nacionais e estaduais prejudicaram a indústria brasileira com a movimentação econômica comprometida, fazendo com que perdessem o equivalente a 45 bilhões e deixando de produzir 4,4% do PIB normal do país. Nós, os cariocas, segundo a Firjan, apresentamos um prejuízo causado pelos feriados deste ano de 2012 de aproximadamente 5,4 bilhões de reais. Posso parecer até desagradável nesse momento, mas parem para pensar essas perdas só deste ano. Parem para pensar nas perdas do próximo ano, de 2013, que a economia brasileira deixará de produzir 166 bilhões por causa desses dias parados com feriados nacionais em dias úteis. Esse cálculo é do economista Gabriel Leal Barros, da Fundação Getúlio Vargas, feito a pedido do jornal Folha de São Paulo. O valor corresponde a 3,1% do PIB, Produto Interno Bruto, soma das riquezas produzidas em um país, estimado para 2013, ou mesmo que tudo que o Paraná, o estado do Paraná, produz em um ano. Isso daria para os senhores que estão me ouvindo nesse momento, para que nós construíssemos isso, levando em conta que uma escola custaria 4.200.000 reais, uma escola para 700 alunos, para que nós fizéssemos 40 mil escolas. Isso daria para que nós tivéssemos 650 mil escolas, se nós gastarmos 250 mil reais por cada escola, uma escola significativamente menor. Uma casa popular, eu não sei se os senhores e as senhoras sabem, custa em média 25 mil, 30 mil reais. Nós teríamos condição de fazer 2.640.000 casas populares. Nós poderíamos fazer com que Minha Casa Minha Vida fosse uma realidade, porque ainda está distante daquilo que nós imaginávamos que seria e que pretendemos que seja, porque a questão da moradia aqui no nosso país é uma questão muito séria. Se nós levarmos em consideração, senhor presidente, que uma creche custa 1.800.000 reais, nós poderíamos fazer 92 mil creches. Mesmo parecendo desagradável, como eu disse, mesmo que alguns possam pensar que isso é algo que não daria para que nós fizéssemos tudo o que eu estou relatando aqui, mas se nós chegássemos perto do que eu relato, nós teríamos condições de dar uma guinada grande na área da educação, na área da saúde, na área da moradia. Fica aqui, senhor presidente, o meu sinal de alerta. E sei que possa até não estar agradando
a uma parcela dos que me ouvem nesse momento, ao me pronunciar e me posicionar contra estes longos feriados. Mas o fato é que não estamos aqui para falar só o que alguns gostariam de ouvir, mas sim aquilo que precisa ser dito. Fica o alerta, porque nós fomos eleitos para esta casa para fazer isso. Nós fomos eleitos para fazer com que as pessoas sejam beneficiadas com manobras sérias para que nós tenhamos vitórias para as pessoas e principalmente para as pessoas mais humildes que serão beneficiadas com esse número de escolas, de casas, de posto de saúde, etc. Então, senhor presidente, eu fico feliz por ter essa oportunidade de pedir para que os meus pares possam mandar e-mails como nós estamos enviando para os nossos senadores, para que coloquem em pauta, para que esses projetos, para que os feriados sejam às segundas-feiras, eles possam efetivamente ser votados e com certeza ser aprovado, porque isso vai beneficiar a muitas pessoas. Muito obrigado, senhor presidente. Não havendo mais orador inscrito, a presidência franqueia a palavra. Com a palavra franqueada, o nobre vereador Tio Carlos, que dispõe de 10 minutos. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde a todos os presentes. Senhor presidente, depois desse mundo de feriados, né, desse descanso, eu digo para muitos não merecido, mas enfim, quero aqui dizer, senhor presidente, aproveitando a oportunidade, que estive nesse período visitando alguns pontos da nossa cidade, e um deles foi o Leblon. O Leblon vem sofrendo uma série de intervenções em relação à obra do metrô, e aquela população vem se queixando muito dos transtornos que o início da obra já está causando, principalmente na mobilidade. Enfim, claro que muitos entendem a importância da obra do metrô, não há quem possa dizer que não é uma obra importante, até aqueles que não andam de metrô entendem que realmente é a solução ou parte da solução para o problema de trânsito na nossa cidade. Mas queria me ater especificamente à Rua Humberto de Campos, mais precisamente no trecho que compreende da Frânio Melo Franco a Borges de Medeiros. Isso quer dizer, no pedaço da Cruzada São Sebastião. A Cruzada São Sebastião, conjunto de 10 blocos, tem 936 apartamentos e, por muito tempo, infelizmente, a Cruzada São Sebastião tinha problemas muito sérios, como era o caso do tráfico. Quer dizer, era uma filial da Rocinha e nós tínhamos ali muito sofrimento. Mães, pais perdendo seus filhos para o tráfico, isso por muitos anos. Graças a Deus, o trabalho feito pela Polícia Militar, claro, pelo secretário Beltrame, deu-se uma solução em relação à questão da droga na Cruzada São Sebastião. Outros sofrimentos que nós tínhamos ali, o desemprego, aonde teve até uma chance, um sinal verde para aquela comunidade que foi a construção do Shopping Leblon. Alguns acordos foram feitos para que pudessem dar preferência àqueles moradores na relação de emprego. Infelizmente, parece que isso não vem acontecendo. Mas o problema de hoje da Cruzada São Sebastião é que o trecho da Rua Humberto de Campos vai ser, que era usado praticamente por esses moradores, numa via particular praticamente. Nós tínhamos ali a área de lazer daquelas crianças, onde praticavam esportes ali, brincavam na rua, tinham ali o seu lazer com total, eu não digo com muita segurança, mas ali não passava ônibus, não passava caminhão, só tinha praticamente o trânsito dos próprios moradores. E o que não vai acontecer, através do estudo
da Sete Rio, esse trecho agora vai passar ônibus, vai passar, quer dizer, um grande fluxo vai estar sendo utilizado essa via. Então, qual é a preocupação? A preocupação, inicialmente, era com as crianças. E a solução foram colocar grades. A população está um pouco revoltada com isso, porque a grade meio que cerceia um pouco a liberdade que eles sempre tiveram. Porém, eu concordo com a possibilidade da grade, no sentido de proteger as crianças. Temos lá uma igreja paróquia de Santos Anjos, mas ao lado uma escola pública que tem um trânsito muito grande de crianças, principalmente na entrada e na saída, onde as crianças costumavam a tomar conta da rua, jogavam bola, enfim. Isso não vai poder mais acontecer. Por isso, a prudência da Prefeitura e do Estado, né? É uma obra do Estado, em colocar a grade. Mas aí é que vem o problema. Não chamaram a comunidade, não fizeram uma reunião com a comunidade, apenas foram lá e colocaram grades. E isso tem causado problemas. Porque, por exemplo, uma pessoa chega com as compras, não mais vai ter a liberdade de parar o carro e tirar as compras. Apenas vai ter aquele pedacinho onde teremos um portão. É uma análise de segurança bastante interessante, senhor presidente. Nós estamos preocupados com as crianças, preocupados exatamente para que ninguém seja atropelado, que não existam acidentes. Mas eu acho importante também que escute a população. Não que não se coloque as grades, mas que se escute exatamente qual é o espaço entre uma grade e outra que tem que terá uma passagem, se está sendo feito da forma em que a população espera. Isso deveria ser feito antes da reunião e depois a colocação da grade. Mas agora a grade já está lá, algumas pessoas vêm me ligando, mostrando revoltadas. Eu acho que agora é o entendimento de fazer uma reunião com a Associação de Moradores, com os síndicos dos prédios, chamar a população, vamos ouvir a Sete Rio, vamos ouvir o consórcio que realmente está realizando a obra, mas vamos, por exemplo, chamar a Sete Rio para quê, senhor presidente? Nós tiraram os quebra-molas, mas ali não pode ficar sem pelo menos um redutor de velocidade, que seja um pardal, para intimidar, isso quer dizer, para dar àquelas pessoas que vão passar ali com seus carros, um cuidado maior, porque senão vão passar ali em alta velocidade e mesmo com grade, não está livre de uma bola cair, não está livre de uma criança desatenta, porque nunca teve trânsito ali. Então é importante que haja essa sensibilidade da Sete Rio, para que possa realmente colocar um redutor de velocidade. Outro problema que está acontecendo, senhor presidente, também na Cruzada São Sebastião, é em relação à Conlurb. O lixo sempre foi retirado às 6, 7 horas da manhã, sem comunicação, ou melhor, comunicando. Foi comunicado se eu não me engano, segunda-feira, foi comunicado segunda-feira, que já na terça-feira, ou na quarta agora, o lixo iria ser retirado às 22 horas. Senhor presidente, é um problema para aqueles prédios, porque lá eles não dispõem de porteiros. Lá o empregado pega às 6 horas da manhã e larga às 5 horas. Então vai ter que se adequar exatamente o que a Conlurb agora está propondo. Claro que eu entendo, é para que o caminhão da Conlurb não atrapalhe o trânsito, por isso que estão marcando para as 22 horas. Mas, volto a dizer, ninguém está se opondo a essas mudanças, mas desde que sejam feitas com critério, principalmente levando esse comunicado à população, para que realmente seja feita sem um transtorno maior. Então, vou pedir aqui também que a Conlurb busque esse entendimento com a Associação de Moradores, para que realmente possa ser feito da melhor forma possível. Lembrando sempre que ninguém também na Cruzada pode ser contrário ao metrô, mas não pode ser que eles paguem essa conta, por exemplo, perderam a área de lazer.
Conseguimos, inclusive, até por intermédio do meu gabinete, acionarmos a CRE para que eles pudessem fazer a festa da consciência negra que foi feita no dia de ontem, dentro da quadra da Escola Santos Anjos. Com muito bom senso, a diretora da CRE, a diretora da escola, liberaram a quadra. E é importante que esta quadra, que serve aos alunos da escola, que nos finais de semana também fique à disposição da população. Não adianta as pessoas imaginarem, mas eles têm a praia do Leblon inteira como área de lazer. Só quem conhece a Cruzada São Sebastião sabe da particularidade, sabe do sofrimento e sabe que muitas vezes do preconceito e da discriminação que essa população sofre ali no Leblon. Então é importante que eles não percam a sua área de lazer, que eles com certeza precisariam da quadra e aí sim criar normas para que realmente não houvesse problema, deixarem a quadra suja, isso pode acontecer, ou danificarem alguma estrutura da quadra. Então é importante que haja esse entendimento entre os moradores da Cruzada, a Secretaria Municipal de Educação e aí todos os órgãos da Prefeitura. Então é importante que a gente possa colocar dessa forma. Esse espaço é um espaço que tem que ser aberto àquela comunidade e eu tenho certeza que conseguiríamos esse êxito. Então estaremos aqui levantando esse ponto, estaremos vigilantes para que o mais rápido possível esse redutor de velocidade seja colocado na rua Humberto de Campos, na altura da Cruzada de São Sebastião, para que não tenhamos acidentes. Queria aqui apenas, aproveitando e terminando, senhor presidente, lamentar o que vem acontecendo na Lapa. A Lapa, que neste governo foi revitalizada, muito se falou de criar um espaço onde a cultura tem 100% de oportunidade, mas o que está acontecendo em relação à Lapa, principalmente em relação às drogas, nós temos ali boca de fumo, temos tráfico de drogas, a Lapa precisa de um policiamento, a Lapa precisa de, com certeza, ter, por parte da Guarda Municipal e da Polícia Militar, uma atenção específica. Lá, jovens estão nos finais de semana, eu digo no final de semana não, porque a Lapa tem um movimento praticamente diário, semanal. Temos ali a revitalização, bares, mas nós não podemos deixar com que muitos jovens usem a Lapa como ponte da droga. E é isso que vem acontecendo. Então vamos chamar a atenção da Secretaria de Segurança Pública, claro, através da Polícia Militar, da Polícia Civil e também da Guarda Municipal. Lapa, 100% cultura, lazer, diversão, mas não pode se transformar no ponte das drogas. Esse é com certeza um apelo que eu faço às autoridades. Muito obrigado. A próxima oradora inscrita é a nobre vereadora Tereza Berger, que dispõe de 10 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, funcionários desta casa, eu hoje subo a esta tribuna para falar de uma situação que vem atormentando e afligindo milhares de famílias no nosso país, que é o uso acelerado do crack. E nós vamos falar especificamente do Rio de Janeiro. Eu acho que está mais do que na hora dos governos se unirem, governo municipal, estadual e federal, e darem solução para uma questão que vai além das famílias. Eu acho que está afligindo e também assustando uma significativa parcela da sociedade do Rio de Janeiro. Eu vou relatar para os senhores um fato que aconteceu comigo na semana passada.
eu me dirigia à Penha, pela Avenida Brasil, e na altura de Bom Sucesso, eu acho que mais precisamente, próximo ao Parque União, eu me deparei com inúmeros dependentes totalmente atordoados. Percebia-se claramente que não tinham nenhuma noção do local onde se encontravam ou da realidade que os cercava, e vi inclusive alguns motoristas desviando na Avenida Brasil para não atropelar essas pessoas. É uma situação muito triste. Nós vemos que são pessoas totalmente largadas, abandonadas pelas famílias e pela sociedade. Acima de tudo, pelo poder público, que eu acho, até o presente momento, pouco ou nada fez para dar uma solução a esta situação. E vi quando uma senhora, não vou dizer senhora, porque era uma moça muito jovem, talvez de 20 e poucos anos de idade, magra, eu diria até que esquelética, se jogou. O trânsito estava totalmente lento, até em função daquela situação, e ela se agarrou, eu não vou dizer se jogou, ela se agarrou à capota do carro onde eu estava. A pessoa que dirigia o meu veículo parou e ela não queria simplesmente largar a capota do carro, ela estava completamente ausente. Acionei o meu gabinete para que se fizesse um contato com a Secretaria de Ação Social. A senhora, procuramos amparar essa senhora e colocá-la num lugar que oferecia mais segurança. E com toda a certeza, logo depois, nós vimos que aquela região tinha mais policiamento e tinha havido algum tipo de ação do governo, possivelmente do governo municipal, mas com toda a certeza não se deu absolutamente nenhuma solução ao caso. Porque o que nós vemos hoje é uma discussão imensa em cima da questão da internação compulsória desses dependentes. Se discute muito, mas às vezes eu chego a achar que, na verdade, se discute até para se transferir responsabilidades. Responsabilidades para as instituições que são contrárias a essa internação compulsória e até para a justiça. E nós não temos nenhuma dúvida que esta questão é uma questão séria de saúde pública. E aí fica o tempo todo a discussão: tem que internar, não tem que internar? Tem que existir a chamada internação compulsória, e eu acho que isso não pode ser tomado como regra. Vamos internar todos os usuários do crack. Não, eu acho que cada caso é um caso, tem que ser analisado individualmente, claro, mas não tenham dúvida que muitas das situações tem que ser compulsório, sim. Porque as pessoas chegam a um grau de incapacidade, de discernimento, que absolutamente não têm noção nenhuma do perigo que vivem e toda a situação que a cerca. Mas eu pergunto aos senhores: internação compulsória para onde?
o município já se preocupou em criar centros de saúde especializados para acolher estas pessoas? O que nós vemos nos jornais hoje foram recolhidos não sei quantos, foram encaminhados para a paciência. No dia seguinte estão todos na rua, até no mesmo dia. Até porque aquela instituição que abriga essas pessoas em paciência fica ao lado de uma Cracolândia. Então, acho que está faltando, sim, responsabilidade ao poder público, como eu disse há pouco, que nada tem feito para dar a solução a esta questão. E o poder público municipal tem que cobrar, sim, do Estado e da União, porque é um problema de todos, é a vida do cidadão. Imaginem os senhores o que eu vivi naquele momento, angustiada e aflita, porque achei que aquelas pessoas iam ser atropeladas. E eu já ouvi, quando relatei o fato, ouvi outras pessoas dizerem que esta é uma situação normal na Avenida Brasil, na altura de Bom Sucesso, e acontece em outros locais da nossa cidade. Mas aí eu volto àquele ponto que eu falava há pouco, questão de saúde pública. É sim questão de saúde pública e necessita de profissionais capacitados, especializados, para ajudarem estas pessoas. Porque o tratamento é muito difícil. Na maioria das vezes, os usuários se recusam ao tratamento. É um tratamento longo, que requer muita, eu diria, muita paciência e muita dedicação. Mas aí eu volto a dizer, saúde, questão de saúde pública. E quando a gente fala em saúde pública, nos deparamos com o caos. Vejam o que aconteceu com um recém-casado na Ilha do Governador, na madrugada do domingo passado, quando na sua festa de casamento, havia casado há 6 horas atrás, tropeçou, caiu, tinha uma taça de champanhe no bolso, acabou rompendo a veia femoral, foi encaminhado para uma UPA, para a UPA da ilha, não deram solução. Eu acho até que era uma situação muito delicada para a UPA dar conta daquela situação, daquele procedimento. Mas o pior é que a família diz que na UPA não tinha um médico sequer. Os atendentes fizeram um encaminhamento para o Paulino Werneck, e lá chegando, eu não sei se é verdade, porque isso são notícias de jornais, de mídia, declarações de familiares. Chegando no Paulino Werneck, demoraram um tempo imenso para assistir, para prestar o atendimento a essa pessoa, e nós sabemos que nestas condições, o rompimento da veia femoral exige um procedimento quase que imediato, um atendimento quase que imediato. Solicito... E o rapaz acabou falecendo no dia do seu casamento. Então, senhor presidente, finalizando, eu deixo aqui um protesto e vou encaminhar também um requerimento de informações à Secretaria de Saúde. Quero saber exatamente o que aconteceu naquela madrugada de domingo, se realmente os médicos estavam descansando e não correram para socorrer uma vítima que acabou sendo fatal. Até que ponto vai a responsabilidade dos médicos, sim. Acho que isto tem que ser apurado, porque a vida não tem preço. E chega de responsabilidade com a saúde e com a vida da população do Rio de Janeiro. Obrigada, senhor presidente, e desculpe aí ter me alongado um pouco. O próximo orador inscrito é o nobre vereador Raymond, que dispõe de 10 minutos.
Senhor presidente, vereador Ivanir de Mello, nós voltando do nosso recesso, ou melhor, do feriado, né, não do recesso, do feriado, prolongado, grande. Nós ontem tivemos a celebração, aliás, anteontem, né? Anteontem, celebração do Dia da Bandeira, 19 de novembro, que é um símbolo nacional. Eu quero falar de um outro símbolo, que não é nacional oficialmente, mas que também é nacional, o símbolo da resistência do povo negro. Resistência essa marcada pela presença da vida, da história, das conquistas, das lutas de Zumbi dos Palmares. Ontem, pelo Brasil afora, nós celebramos a vida, a história, não só de Zumbi de Palmares, mas a vida e a história do povo negro. Um povo que teve a sua história vilipendiada, achatada, violentada, e que convive ainda hoje com muitos preconceitos, mas um povo que resistiu brava e duramente a todo tipo de ataque e manteve e mantém viva a sua história, a sua religiosidade e a sua cultura. No início da minha fala, ela é usada para um salve Zumbi dos Palmares, salve a luta, a resistência do povo negro, da cultura, das crenças, das religiosidades e da história do povo negro, que constituiu de maneira muito rica a nação e o povo brasileiro. Nós retomando a nossa atividade aqui na Câmara, e na verdade em nenhum momento descuidando disso, o que mais nos preocupa nesses últimos dias é a discussão do desmonte daquela área do Maracanã, incluindo equipamentos esportivos, equipamentos educacionais e também incluindo a chamada Aldeia Maracanã, o Museu do Índio. E num tempo em que nós somos chamados pela consciência política cidadã histórica de construção de povo e de nação, nós não conseguimos compreender como é que ainda podemos derrubar escolas, desfazer espaços em que as comunidades, de modo particular, as comunidades empobrecidas daquela região do entorno do Maracanã, da Grande Tijuca, usam para atividades esportivas, atividades voltadas para a sua saúde. O Célio de Barros, o Júlio Delamare, nós não conseguimos entender como é que ainda existem governos que, a despeito do progresso, não conseguem entender que o progresso ele pode conviver e deve conviver com as instituições que são caras ao povo do seu redor. Mas o mais grave nessa discussão toda, e aí talvez até nem devesse dizer mais grave, porque é uma corrente em que tudo está entrelaçado, mas uma coisa que nos salta aos olhos e nos causa espécie é entender que a escola que está dentro do Maracanã, uma escola de qualidade, uma escola que é a quarta escola do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, do IDEB, uma escola que vai ser demolida. Demolida para quê? Para privatizar o Maracanã? Demolida para quê? Para remover as crianças, os adolescentes e suas famílias para São Cristóvão? Nós sabemos que o grande educador Paulo Freire, podíamos citar outros tantos, para lembrar aqui do movimento do PDT, lembrar de Darcy Ribeiro, lembrar de Leonel Brizola, nós podemos dizer que há um entendimento muito claro na cabeça desses homens educadores, que escola não se derruba, que escola se constrói. E às vezes nós andamos por aí dizendo, e abrimos o peito e dizemos assim: o Rio de Janeiro é a cidade onde tem a maior rede de escolas públicas da América Latina. São quase 1.100 escolas. Mas o entendimento é exatamente outro. Nós só temos 1.100 escolas. Essa é a discussão que a educação faz. Porque o ideal de uma comunidade educativa
não é que tenha 2 turnos, em que as crianças saiam ao meio-dia para dar lugar a outras. O ideal de um espaço educacional não é que tenha 1.000, 1.500, 2.000 crianças perambulando na comunidade escolar. A gente sabe, e eu aqui, como professor, como educador que sou, e que busco ser a cada dia, eu fico entendendo como seria melhor que nós, ao invés de derrubarmos, multiplicássemos as escolas na cidade. Uma escola em cada rua é o brado da educação. Uma escola para poucas crianças é o grito da educação. E também uma outra questão séria, no meu entendimento seríssima, que é uma luta que temos estabelecido aqui na Câmara desde 2009, que é a discussão do movimento indígena no Rio de Janeiro. O nome Maracanã é indígena, o nome Carioca é indígena, e por conta da Copa do Mundo e das Olimpíadas, querem derrubar o Museu do Índio, a aldeia Maracanã, prevista inclusive para hoje, com derrubada de liminares por uma juíza. Esta resistência que eu falava há pouco do povo negro, também tem que ser ressaltada do povo indígena, que foi dizimado, que quando aqui chegaram em 1565, os colonizadores portugueses encontraram aqui os povos autóctones, os povos primitivos que habitavam essa cidade e que davam cor e que davam história a essa cidade. Esses povos foram dizimados. E agora o que resta de histórico, que é o Museu do Índio, a aldeia Maracanã, que inclusive, eu aqui digo, aqui da tribuna da Câmara Municipal, da tribuna do Parlamento Municipal do Rio de Janeiro, eu digo, é claro que sem ter provas para dizer, mas eu digo que há indícios de que inclusive ali há um sítio arqueológico que a história irá cobrar daqueles que farão daquele espaço um estacionamento para privatizar aquilo que não deveria ser privatizado e para tirar da cultura do Rio de Janeiro aquilo que é a sua origem, os movimentos originários, os povos originários da nossa cidade. Então fica aqui, senhor presidente, a minha fala um pouco em torno disso. Comecei relembrando a resistência do povo negro e quero, aliando a resistência do povo negro, falar também da resistência de pais, alunos e educadores que pensam que nós, não naquela lógica, nós temos muitas escolas, somos a maior rede da América Latina, mas dizer assim, nós só temos 1.100 escolas e queremos mais, porque o ideal seria que nós tivéssemos escolas em tempo integral e que nós tivéssemos também escolas com uma comunidade docente e discente menor, né? A comunidade de alunos, comunidade discente menor, para que as nossas crianças tenham uma educação de mais qualidade. Muito obrigado, senhor presidente. O próximo orador inscrito é o nobre vereador Tio Carlos, que dispõe de 10 minutos. Senhor presidente, na verdade eu queria concluir quando comecei a falar da Lapa. E as observações que eu faço da Lapa, principalmente em relação à questão da droga. E quando a gente fala droga, o álcool, por exemplo, senhor presidente, é comercializado livremente, principalmente nas barraquinhas. Nós tivemos há algum tempo o choque de ordem. Então nós vamos pleitear aqui o choque de ordem, de legalidade e de responsabilidade. Por quê? O circo voador, a Fundição Progresso, cria alguns obstáculos, é importante que cumpre a lei, não vendendo bebida para os maiores, aliás, para os menores, somente para os maiores, como diz a lei. Porém, o que acontece? Os ambulantes e aqueles que estão legalmente constituídos, porque o choque de ordem deu a eles licença, enfim, naquelas barraquinhas, muitos desses estão vendendo bebidas para crianças e adolescentes. E quando eles entram, que também dão um jeito de entrar nessas boates, nesses espaços de eventos, lá eles têm dificuldade de beber, mas já entram completamente embriagados. E é importante que se diga, não é possível que o governo feche os olhos ao que está acontecendo na Lapa. Temos ali o Point, onde muitos turistas levam talvez a impressão daquela região, levam a impressão da nossa cidade, que é uma cidade que pode tudo.
E não pode, senhor presidente. Nós não podemos, estamos falando aqui, falando a vereadora Tereza Berg, estarrecida com a questão do crack. Mas, infelizmente, a realidade do crack, hoje está na Avenida Brasil. É uma pena que não retratou na novela aí sucesso de audiência, porque até então, naquela ocasião, esses que lá estão hoje na Avenida Brasil estavam na linha do trem do Jacarezinho, estavam escondidos. E a sociedade pouco se importava, infelizmente, é uma realidade. Então, vamos aqui falar da Lapa. A Lapa, hoje, para quem quiser ver crianças sendo aliciadas, e num tempo onde virgindade custa dinheiro, quer dizer, as pessoas, os valores estão aí, cada hora eu fico, e às vezes eu fico, senhor presidente, me achando careta, porque eu sou contra a bebida, não sou contra a bebida. Às vezes eu vou dar palestra em escolas e as crianças e os jovens levantam o braço e falam: ô tio Carlos, não pode nada. Pode tudo, desde que haja responsabilidade, desde que haja entendimento que uma criança de 11, 12, 13 anos não tem o seu cérebro ainda preparado para usar nenhum tipo de drogas. E é importante que haja onde isso? Haja conscientização, haja a prevenção. A prevenção é que nos faz entender que essa temática da droga possa ter uma solução. Quando o ex-presidente Fernando Henrique falou, e aí com depoimentos, falando sobre a descriminalização da maconha, era importante, quando ele foi presidente da República, pudéssemos fazer mais do que discursos bonitos, pudéssemos ter um programa efetivo de prevenção nas escolas, coisa que a Secretaria Municipal de Educação até fala que tem, mas tem muito pouco. As escolas do município, onde a criança ali formando, e ali essa idade de 9, 10, 11, 12, 13 anos, é uma idade de escolhas, e claro, é responsabilidade da família também. Nós aqui não podemos deixar de cobrar a responsabilidade do pai, da mãe, mas muitas, infelizmente, famílias, às vezes, só se preocupam quando seu filho já está perdido. Quando se preocupam? E é isso que nós temos que ter, sensibilidade. De aqui, como vejo a vereadora Tereza Berg fazendo uma colocação assustadora, mas hoje, seja no Globo, no Extra, no Dia, qualquer outro jornal, tem isso, noticiário televisivo. E alguns não sabem, mas um desses que acabou de atravessar a menina que se colocou na frente do carro da vereadora Tereza Berg, na sexta-feira teve um óbito, um foi atropelado e morreu. No sábado, um foi atropelado e ainda não morreu. Mas até quando vamos conviver com essa realidade? E é por isso que eu faço essa observação. A Lapa, nós não podemos deixar o tráfico tomar conta da Lapa. Nós não podemos deixar com que os garotões, às vezes a gente fala, né, de droga, e estamos sempre remetendo àquela comunidade, aquelas crianças, muitas vezes em situação de rua, aqueles moradores em situação de rua. Mas a droga está cada vez mais embrenhada na zona, aonde nós conseguimos dizer, na zona sul, aonde o filhinho de papai quer paz, mas usa droga, aonde muitos pais reclamam da violência e às vezes fomentam, através de exemplos, através de iniciativas irresponsáveis de lavar as mãos e deixar com que a droga tome conta dos seus filhos. Nós encontramos usuários de drogas em todas as camadas da sociedade, mas nós aqui, no Parlamento Municipal, não podemos, uma matéria federal, a lei antidrogas, não interessa. A prevenção tem que ocupar as nossas escolas, no primeiro e no segundo segmento, no ensino médio. Também temos que ter um diálogo franco, um diálogo mostrando que a droga, a pretensão não é acabar com a droga no mundo, porque eu sei que é difícil, não é um discurso utópico, mas é possível a gente lutar para que tenhamos. E aí mostrando isso para o jovem, por que diversão tem que estar associada obrigatoriamente à bebida, ao álcool, ao consumo de drogas?
E quando nós falamos drogas lícitas ou ilícitas, então esse é o meu grito de alerta. Que a Lapa, hoje já digo, está tomada pelas drogas. O álcool cada vez mais sendo vendido e oferecido à garotada. Temos que responsabilizar os pais, os comerciantes e o poder público, que tem que fazer mais do que só lamentar. Então esse aqui é um movimento que, se alguém quiser conhecer o que está acontecendo na Lapa, aproveite um dia. Aliás, de dia a coisa ainda não rola, mas a partir das 19 horas, veja o que está acontecendo na Lapa. Não estou aqui indo contrário à diversão, ao lazer, não estou indo contrário a que eu entendo que seja sadio para a juventude e para todas as pessoas. Mas eu estou sendo aqui, particularmente, cuidadoso em pedir atenção, choque de ordem, tudo bonitinho, as barraquinhas estão azulzinhas, tudo beleza, mas nós não podemos deixar livremente que seja vendido a qualquer criança bebida. Isso é a nossa colocação. E as drogas ilícitas, cabe aí sim, e é muito próximo ali nós temos um núcleo da Polícia Militar na Lapa, vereador Leonel Brizola, e temos a Polícia Civil a quase 200 metros ali. Então, vamos ocupar a Lapa, mas não é com total desleixo. Não adianta estar presente e fechar os olhos do que está acontecendo lá. Então, eram as minhas considerações. Espero que essa fala não seja uma fala inócua, não seja uma fala sem que automaticamente as autoridades, que muitos já conhecem o que eu estou dizendo aqui, mas que seja uma cobrança para que eles façam a parte deles. E nós faremos aqui vigilante. Eu, como membro da Comissão de Prevenção às Drogas, tenho a obrigação de cobrar uma atuação principalmente mais efetiva, tanto da Guarda Municipal como da Polícia Militar e, é claro, também da Polícia Civil. Muito obrigado. O próximo orador inscrito é o nobre vereador Leonel Brizola Neto, que dispõe de 10 minutos. Obrigado, senhor presidente, senhoras e senhores. Vereador Tio Carlos, que me antecedeu. Subo essa tribuna, senhor presidente, justamente para apoiar a fala do nobre e companheiro de luta, vereador Reimo, companheiro de luta contra a superexploração do trabalho do povo brasileiro e da drenagem dos nossos recursos naturais para o estrangeiro, né? Que aqui criaram a miséria para sustentar os países ricos. E é nesse sentido, senhor presidente, naquilo que justamente é o alicerce principal de um país e de uma sociedade desenvolvida, justa, onde a oportunidade é oferecida a todos, é a educação pública de qualidade, é a escola do povo. E é inaceitável, inadmissível que a gente se depare com esta situação que o Rio de Janeiro está vivendo, que é a derrubada da escola municipal no Complexo do Maracanã. Escola essa que desde 2004, os profissionais da área da educação ali, trabalhando arduamente, a colocaram a 10ª escola, a 10ª melhor escola do país. Fruto de muito trabalho dos profissionais, dedicação de seus pais e alunos, que infelizmente, em 2 segundos, está indo por água abaixo, porque simplesmente nossas autoridades querem decidir ali entre eles, numa mesa de bar, num restaurante. Não escutam o povo, não querem conversar, não querem ter diálogo. Há soluções concretas. Cito a interrupção das suas palavras para anunciar. Pois não, senhor presidente. O requerimento de autoria da vereadora Sônia Rabelo,
Requeiro à mesa diretora, na forma regimental, que seja incluída na pauta de ordem do dia da sessão ordinária de hoje, em regime de urgência, o projeto de decreto legislativo número 253/2012, que concede o título de cidadão honorário do município do Rio de Janeiro ao ministro Joaquim Benedito Barbosa Gomes. Com a palavra. Muito obrigado, senhor presidente. Nobre vereador Leonel Brizola. Queria só consertar uma fala minha, companheiro aqui, corretamente apontou o caminho. É a 7ª escola de qualidade no país, no IDEB. Quer dizer, a solução apontada pelos governantes estaduais e municipais era de um outro terreno, muito distante da atual escola, mais ali para o lado da Mangueira, que simplesmente, senhor presidente, além de começar do zero, não vai poder contar com o corpo instrutivo, com os profissionais de educação, porque se trata de uma outra CRE. Fica longe dos alunos, e ali estudam crianças de 4, 5, 6 anos. Seus pais ali vão ter uma enorme dificuldade no transporte, porque não há transporte adequado para aquele lado. Ou seja, é distante da sua realidade, não vai contar com corpo instrutivo e é uma escola que vai começar do zero. Ou seja, os profissionais que ali vão trabalhar não conhecem os alunos que vão entrar, os alunos que ali vão entrar não conhecem os profissionais que ali vão trabalhar. E isso, para um bom resultado numa escola, é essencial. É essencial que o professor conheça seus alunos. É essencial que o diretor conheça os alunos e seus pais. Esse foi o resultado do trabalho que colocou a escola Friedenreich na 7ª posição. Isso sem falar do que muito bem o nobre vereador Rema apontou aqui, a questão do Museu do Índio, a questão dos atletas que vão ficar sem local para treinar, e a gente não é a cidade olímpica. Em nome da Olimpíada, não estamos rasgando a cidade de cabo a rabo? Em nome da Olimpíada, não estamos construindo espigões de 50 andares? E vamos derrubar uma escola? Vamos derrubar uma escola de qualidade pública, que seus profissionais ali estão desesperados, os pais, os alunos estão desesperados, porque não sabem para onde vão, porque a secretaria sequer se reúne e comunica aos profissionais e aos pais, os alunos que são que diretamente mais interessados. Não tem diálogo, parece uma ditadura. Eu decidi que vai ser ali, pronto. Sabe, isso é um crime bárbaro para uma cidade que quer realmente mostrar que trabalha pela educação, que trabalha pelo futuro das próximas gerações. Ora, o que fica perante a opinião pública, perante ao povo, perante ao país e ao mundo, é que o Rio de Janeiro, prefeito Eduardo Paes e o governador Sérgio Cabral, preferem destruir uma escola e dar lugar para um evento internacional para turista. Porque o povo do Rio de Janeiro não vai frequentar a Copa nem a Olimpíada ali. O ingresso é muito caro, senhor presidente. É incompatível com o salário brasileiro. É incompatível. Tendo em vista que o próprio deputado Romário denunciou em inúmeras entrevistas que um camarote vai custar $2 milhões. Um camarote. Você vê quem é que vai pagar por esse preço. Então, eu acho que aqui tem que se travar essa discussão, e aí não é só a comissão de educação que tem que participar, eu não vejo as outras comissões, como a de direitos humanos, como a do trabalho, como a do servidor público, teriam que estar atuando e participando, porque envolve todos. O servidor público envolve direitos humanos, que é a questão do índio, que
que está ali sendo subjugado, tratado com indiferença, como sempre trataram os índios nesse país, porque destruíram o CIEP. O CIEP ensinava a respeitar o índio, que o professor Darcy Ribeiro morou 10 anos com eles, graças ao seu amigo Marechal Rondon. E nesse sentido, senhor presidente, eu queria deixar aqui, dizer que eu repudio a ação da Prefeitura do Governo do Estado, repudio com veemência essa... eu nem vou dizer a palavra, porque a palavra é tão feia, é um palavrão tão feio que eu penso disso aí, porque não dá ser publicado aqui, senhor presidente. Mas o que eu queria colocar é que existem soluções. Eu não estou subindo aqui só para fazer a crítica e dizer que é uma barbaridade o que eles estão fazendo, que é um crime, justamente com aqueles que não podem se defender, que são nossas crianças. Existem soluções apontadas. Por que não aproveita o terreno da UERJ e constrói ali uma bela escola? O terreno próximo à escola, que tem ali próximo ao viaduto, pode construir um terreno da prefeitura. Por que vai se ofertar do outro lado, sem acesso a transporte de qualidade, e que que os professores e diretores não vão poder participar e orientar? Porque se hoje ela é a 7ª, se a gente investir mais dinheiro e dar igualdade de trabalho, ela pode ser a 1ª. Pode ser a 1ª, por que não? Então, o que essa casa tem a eminência e o dever cívico de fazer, além da audiência pública, é se discutir aqui no plenário. Discutir aqui no plenário e acompanhar, caso por caso, dia a dia, a situação dessa escola. Porque a gente não pode mais permitir nesse país, a gente não pode mais permitir nessa cidade que a gente abandone a educação, principalmente destruir uma escola. Isso aí deveria ser crime. Crime de lesa pátria, crime contra o ser humano. Um cidadão que destrói uma escola sem uma justificativa aparente, que ela vai cair, que ela vai ter um problema, vai desabar em cima dos estudantes, é insalubre, não é nada disso. É a 7ª melhor escola do Brasil, os professores são os melhores possíveis, os pais gostam da escola, têm identificação com a escola, vai ser destruída pelo vil metal, pela especulação do Maracanã, que acabaram com a geral. Acabaram com a geral, vereador. Agora o Maracanã é só para rico, para turista. Porque o carioca não vai ver, não vai participar. Inclusive, proibiram os clubes de participarem da licitação. É algum acordo do guardanapo na cabeça. Pode ser bem provável e possível. Porque num país que se julga, né, a questão do mensalão, há que se julgar principalmente as condutas antiéticas e imorais dos secretários, tanto do Estado como do município. Então, essa casa não pode deixar de fazer essa discussão política para a cidade e para o futuro das próximas gerações e dizer que eu, vereador Leonel Brizola Neto, sou veemente contra a derrubada e a destruição dessa escola e vou lutar com todas as armas possíveis, tentando comunicar à população e conscientizar nossas autoridades do que eles estão fazendo é um crime contra o povo do Rio de Janeiro. Esse sim é o verdadeiro crime. Muito obrigado, senhor presidente. Não havendo mais orador inscrito, a palavra fica franqueada. Não havendo manifestação por parte dos senhores vereadores, a sessão fica suspensa até às 15h40. Está suspensa a sessão. Está reaberta a sessão. Terminada a primeira parte do grande expediente, passa-se a segunda parte. Não havendo orador inscrito, a palavra fica franqueada. Não havendo quem se manifeste, a sessão fica suspensa até às 16h. Está suspensa a sessão.
Esgotado o tempo destinado ao grande expediente, passa-se ao prolongamento. A mesa dará ciência às proposições recebidas. Requerimento sem número da vereadora Sônia Rabelo. Requerimento da diretora na forma regimental que seja incluída na pauta da ordem do dia da sessão ordinária de hoje, em regime de urgência, o projeto de decreto legislativo 253 de 2012, que concede o título de cidadão honorário do município do Rio de Janeiro ao ministro Joaquim Benedito Barbosa Gomes. Vereadores concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento 1926 de 2012, de autoria do vereador Jorge Braz. Requer a mesa diretora na forma regimental a concessão do conjunto de medalhas de mérito Pedro Ernesto à senhora Anik Tebia Melson. Vereadores concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento 1929 de 2012, de autoria da vereadora Nereide Pedregal. Requer a mesa diretora na forma regimental a concessão do conjunto de medalhas de mérito Pedro Ernesto ao portal Guaratiba. Vereadores que concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento 1938 de 2012, de autoria do vereador José Everaldo. Requer a mesa diretora na forma regimental a concessão do conjunto de medalhas de mérito Pedro Ernesto ao senhor José Maria Ibiapina Ramalho Coutinho, primeiro sargento do Exército Brasileiro, por relevantes serviços prestados em prol da população do Estado do Rio de Janeiro. Vereadores concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento 1935 de 2012, de autoria do vereador Jairinho. Doutor Jairinho. Requer a mesa diretora na forma regimental a concessão do conjunto de medalhas de mérito Pedro Ernesto ao doutor Cláudio Ferreira Rodrigues, juiz de direito do 2º Juizado Especial de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Capital, pelos relevantes serviços prestados. Vereadores concordam, permanecem como estão. Aprovado. Esgotada a matéria do prolongamento, passa-se à ordem do dia. Em tramitação especial em regime de urgência, em primeira discussão, projeto de decreto legislativo 253 de 2012, de autoria da vereadora Sônia Rabelo, que concede o título de cidadão honorário do município do Rio de Janeiro ao ministro Joaquim Benedito Barbosa Gomes. A matéria encontra-se em discussão. Não havendo quem queira discutir a matéria, encerrada a discussão, em votação. Os vereadores concordam, permaneçam como estão. Aprovado. O projeto voltará em segunda discussão. Em tramitação especial em regime de prioridade, em segunda discussão, segunda sessão. Projeto de Lei 1543 de 2012, de autoria do Poder Executivo, que altera a Lei 5215 de 2012, perdão, 5215 de 2010 e dá outras providências. Pela ordem. Pela ordem, vereador Sônia Rabelo. Peço adiamento por uma sessão. Solicitado o adiamento da matéria por uma sessão, os vereadores concordam, permanecem como estão. Aprovado. Passe a matéria seguinte, em tramitação especial em regime de prioridade, em segunda discussão, primeira sessão. Projeto de Lei 1544 de 2012, de autoria do Poder Executivo, que estima a receita e fixa a despesa do município do Rio de Janeiro para o exercício financeiro 2013. A matéria encontra-se em discussão. Não havendo orador inscrito para discutir a matéria, encerrada a discussão, voltará em segunda discussão, em segunda sessão. Passa-se a matéria seguinte, em tramitação ordinária em segunda discussão, em votação. Projeto de Lei 791 de 2012, de autoria do vereador Leonel Brizola Neto, que dispõe sobre o limite de horário para o término das competições esportivas realizadas no município do Rio de Janeiro. A matéria encontra-se em votação. Está pendente. Está em votação pendente o requerimento de adiamento da matéria por 10 sessões. Nobres vereadores concordam, permaneçam como estão. Aprovado. A matéria está adiada por 10 sessões. Nobre vereador Ivani de Mello. Senhor presidente, Pela queria ordem, nobre pedir, vereador Tio Carlos. pela ordem. Lamentando, enfim, a gente faz aqui uma colocação, depois de tantos dias, né, vejo o nosso quórum aqui reduzido, e eu queria fazer pedir verificação nominal, mas queria constar a presença aqui de alguns vereadores, que Vossa Excelência, se for fazer por bancada, queria nominalmente citar a presença agora no plenário dos vereadores doutor Ivani de Mello, vereadora Sônia Rabelo, doutor Edson da Creatinina, pastora Márcia Teixeira, vereador Raimundo, vereador Eliomar Coelho, vereador Roberto Monteiro, vereador Eduardo Moura, vereadora Tereza Berger. E gostaria imensamente que os companheiros pudessem descer para que a gente pudesse proceder às votações aí. Mas, enfim, vamos pedir verificação nominal, por favor. Verificação de quórum, vereador. De quórum.
A presidência solicita aos vereadores que tomem assentos em suas bancadas. A presidência vai proceder à contagem. Primeira bancada. 1, 2, 3, senhores vereadores. Segunda bancada. 1, 2, senhores vereadores. Terceira bancada. 1, 2, senhores vereadores. E quarta bancada. 1, 2, 3, 4. Mesa 1. Total 11 senhores vereadores. Não há quórum para deliberar nem dar continuidade aos trabalhos. A presidência, antes de encerrar, convoca a sessão ordinária para amanhã às 14 horas. Está encerrada a sessão.